Existem silêncios que carregamos por anos conosco, achando que são nossos, mas não são. Eles pertencem ao passado. Hoje, eu decidi quebrar o silêncio e o ciclo e contar aqui para vocês como eu superei os abusos na infância, na adolescência e toda uma dinâmica de familiares narcisistas que moldaram quem eu era. Bom, primeiro ponto, você presta atenção na sua criança, nos sinais que ela dá? Você força a sua criança a cumprimentar as pessoas apenas por educação, não respeitando a vontade dela? Você presta atenção nos detalhes, nos gestos, nas palavras, no olhar que a sua criança dá? Ou você dá mais importância para o que as pessoas vão dizer da sua criança, de você, da sua família? O que é mais importante para você? Você acha normal que familiares, amigos mais próximos, mas principalmente familiares, pegar a sua criança e sentar no colo sem posicioná-la de uma maneira que ela fique mais à vontade? Ou melhor, não pegar a sua criança, não sentá-la no colo, não achar que é normal uma brincadeira de mau gosto, como, por exemplo, de bater na bunda da tua criança, seja ela uma menina ou um menino, para os seus familiares, e achar engraçado, ou falar assim, ele é brincalhão, é assim mesmo. Tá aí um assunto bastante delicado para a gente abordar. Bom, além disso, todas as vivências com um narcisista, principalmente quando vem já da sua família primária, né? Família primária, aquela que te deu a vida, que te criou, alguma dessas dinâmicas. É bastante complicado porque quando você vive ali, você começa a perder a sua essência. Você não se reconhece mais. Eu não me reconhecia. Eu cresci pela perspectiva de outra pessoa, não sendo a Cíntia. Sendo, sim, o que outras pessoas diziam que eu era. Então, todas as minhas queixas, principalmente dos abusos, eu era culpada, segundo as dinâmicas familiares. Porque as minhas reações, os meus relatos e as minhas reações eram como se fosse a causa e não a consequência do que aconteceu comigo. Ou seja, eu dizia, aconteceu isso, isso. Tá, mas o que você fez para acontecer isso? Não, mas seu tio é assim mesmo. Deixa pra lá, seu tio é assim mesmo. Ele faz isso com todo mundo. Então, assim, todas as maneiras, mas não somente dessas questões de abuso, mas como um todo, até coisas simples. Eu era anulada, eu sempre fui anulada. E dita pela minha própria mãe que eu era grossa, que eu era difícil, né, que eu era agressiva. Então, essas coisas e tantas outras que as pessoas vão falando de você, não apenas para você, mas difamando a tua imagem desde sempre, desde quando você era criança, para as pessoas, fica muito complicado, porque nós acabamos pensando, nossa, eu sou essa pessoa horrível, eu sou horrível, eu não mereço isso, não mereço aquilo, eu sou exatamente isso que essa pessoa está falando.
Nossa, eu tô quebrada, eu preciso me consertar, eu não mereço estar. Então, e cada dia que passa, você vai se ferindo, se fechando e vivendo, acreditando piamente que você é aquilo que aquela pessoa que deveria te nutrir, te amar, te proteger. Fala. Afinal, para a criança, a mãe é a pessoa mais importante do mundo, né? E se a mãe está falando alguma coisa, é verdade, né? E então, eu me perdi de quem eu era. E há pouco tempo, eu estou me reencontrando. E cada dia que passa, eu conheço exatamente quem que é a Cíntia. Quando você fala de um narcisismo, especificamente o materno, qualquer narcisismo, mas eu acredito que o materno é uma coisa é, muito mais impactante. Não estou anulando sentimentos, situações de outras pessoas, porque, inclusive, eu também já vivi o narcisismo com o genitor do meu filho. Então, eu acho que muito por eu viver o narcisismo materno e sem saber, você se coloca em situações de amor tóxico, porque você aprendeu um amor tóxico. Então, não estou falando nem anulando o sofrimento de ninguém, porque eu também vivi além do materno, mas também em relacionamento com o narcisismo também. Né? Mas acredito que você receber todos esses bombardeios ao longo da sua vida, você não vai desconfiar da sua própria mãe. Ela tá falando de você. Então você passa a acreditar piamente, sem questionar, que você é aquilo tudo que ela tá falando. Né? Você compra a percepção do outro, o ponto de vista do outro, como no Axis é falado. Né? E aí isso vira realidade, porque você colapsa a função de onda, como aprendemos na física quântica e com os físicos maravilhosos que temos aí, inclusive com o professor Hélio Couto, que assim, é uma das pessoas essenciais e incríveis que eu conheci na minha vida. Agradeço muito ele por todo o apoio. Então você colapsa aquela função de onda e cria sua própria realidade. Você acredita naquilo ali, você torna-se aquilo. Então, assim, é bastante complicado quando você vive isso desde berço. Então, todas as minhas reações, questionamentos sobre os abusos eram sempre anuladas. Eu vivi. Um dos primeiros abusos foram muito pequena, ainda que eu tinha uns 5 anos aproximadamente, de 2 pessoas já adultas. Inclusive, esses adultos eram amigos bem próximos da família. E na minha adolescência, eu tive diversos abusos por parte dos irmãos da minha mãe, dos meus tios. E também tive uma tentativa de estupro por parte do irmão de um ex-namorado. E graças a Deus eu tive a oportunidade de sair correndo, toda rasgada no meio da rua, quase nua. E ainda assim também fui julgada por muitas pessoas próximas a mim e da minha própria família. Como você se submeteu a isso? Nós estamos aqui, gente, para não julgar, e sim tentar compartilhar as histórias e ajudar as outras pessoas que estejam passando por histórias parecidas ou algo assim, a terem a percepção, a consciência do que estão vivendo e terem a força de tirarem-se dessa realidade. Então, isso que eu relatava, eu não tinha consciência exatamente do que era, mas eu sabia que era alguma coisa errada. Não, alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. Bom, e tantas outras coisas que aconteceram que os narcisistas anulam a tua dor,
anulam a tua felicidade, anulam ou amenizam a gravidade das coisas, né? Então, assim, são assuntos complexos, diversos que eu tenho aqui para contar para vocês, que não são mais a minha realidade, graças a Deus, mas que eu estou aqui disponível, sem vitimismo, sem colocar coitadinha, mas sim com o intuito de ajudar quem está passando por isso a sair. Não é fácil, mas assim como outras pessoas me ajudaram e que num relato maior, com mais detalhes que farei na semana que vem, vou postar aqui para vocês, também no meu canal do YouTube, para ter um pouco mais de detalhe e de tempo para conversar, para contar, né? Mas assim como tantas pessoas me ajudaram a sair disso, porque eu descobri o que era realmente o narcisismo com 30 anos de idade. Hoje eu tenho 32. Então eu demorei tudo isso, mas tudo bem, cada um no seu tempo. Eu demorei todo esse período para descobrir o que era e ter a consciência de falar, não sou louca, eu não sou essa pessoa horrível que falam, eu não mereço isso, né? Eu mereço muito mais, eu mereço a felicidade, porque o todo, como o professor Hélio Couto fala, é amor, é felicidade sobre-humana. Então, eu não colapso mais essa realidade para mim. E foi graças a primeira consciência que eu tive foi graças a Virginia Kozer. Inclusive, ela tem um canal, através do canal do YouTube, que eu conheci e descobri. Ela foi essa grande luz na minha vida. Ela também está aqui no Instagram, vou deixar aqui um link para vocês, mas foi através dela que eu tive essa expansão de consciência. Então, assim como ela e tantas outras pessoas que eu vou mencionar durante essa trajetória de relatos aqui para vocês, que me ajudaram e me ajudam a sair e me ajudam a cada dia a caminhar, a cada dia conhecer a Cíntia ainda mais, a trazer a essência da Cíntia de verdade e não a essência não, a máscara que colocaram por cima dela.